Então, sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria encontrá-los. É sempre muito bom tê-los aqui. Nós hoje vamos continuar com a nossa matéria, né? Nós concluímos aí na primeira etapa, fomos até a ação penal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a civil ex delito. A gente vai ver aí como é que se posiciona ex delito. Essa é a nossa ideia da aula de hoje. Tá? O que é importante nesse tema? A gente vai perceber o seguinte: um mesmo fato, ele tem a possibilidade concreta de gerar graus de responsabilidade distintos entre si. Então, um mesmo fato vai ser capaz de gerar situações distintas, atos ilícitos distintos. Então, a gente vai precisar entender que, muitas vezes, ao realizar uma única conduta, eu consigo contrariar a lei em várias dimensões diferentes. Então, um único fato é capaz de contrariar determinadas legais, ou, num português mais claro, realizar um ato ilícito em modalidades, em graus, em instâncias diferentes. Então, imagine um exemplo simples. Eu sou empregado de uma determinada empresa, tomo ali, sem a autorização, um carro da empresa, pego um carro que eu não tenho uma autorização de pegar, e eu realizo, né, dentro dessa ação, um ato como, por exemplo, pego o carro, saio dirigindo, atropelo e mato alguém. Veja que é um ato só. Peguei o carro, sem a autorização efetiva para aquilo, saí dirigindo, atropelei e matei uma só pessoa. Tudo bem, uma conduta única, uma ação única. Mas veja que essa única conduta, ela consegue produzir graus distintos de ilicitude. Eu vou ter um ilícito penal, que afinal de contas eu matei alguém, eu tenho um ilícito civil, eu tenho um dever de reparar o dano daquela determinada família, eu tenho um ilícito trabalhista, porque eu realizei um ato para o qual eu não tinha permissão, a empresa pode, por exemplo, me demitir por justa causa. Tenho também um ilícito, nesse meu exemplo, administrativo. Então, eu posso, por exemplo, ter a minha carteira de habilitação cassada, suspensa por algum tempo. Então, uma só conduta foi capaz de produzir uma série de atos ilícitos, uma série de condutas ilícitas, uma série de consequências ilícitas em relação a isso. Agora, dentro dessa perspectiva, a regra é que a apuração de responsabilidade que eu farei aqui é sempre uma apuração de independência das instâncias. Então, a regra é que a gente vai impor responsabilidades de maneira a ter a independência das instâncias. Eu costumo brincar de que a regra é sempre cada um no seu quadrado. Né? Então, eu vou apurar a responsabilidade penal em um ilícito penal, eu vou apurar a responsabilidade civil no ilícito civil, eu vou apurar a responsabilidade administrativa no ilícito administrativo, no procedimento administrativo, e por aí vai. Então, eu tenho um processo penal que vai ter como objetivo a apuração daquele ato considerado crime. Eu tenho um processo civil que vai apurar o eventual ato de ilicitude civil. Lá numa ação trabalhista, por exemplo, eu vou apurar se de fato houve aquela ação ou por causa diante disso. Então, a regra é que eu venha a ter essa independência de instâncias e que cada processo seja responsável por apurar, verificar e definir se efetivamente houve aquele ato ilícito. Essa é a regra. Agora, há situações
nas quais, ou pelas quais, eu tenho condição de visualizar uma espécie de conexão entre essas responsabilidades que, repito, originalmente são ilícitas. Então, há determinadas situações onde eu vou ter condições de conectar essas ilicitudes. Explicando de uma outra forma, quando um fato único consegue agregar uma carga de ilicitude em diferentes ramos do direito, em português, quando um só fato é ilícito para vários ramos distintos do direito, a regra é que cada ramo específico do direito vá efetivamente apurar se efetivamente aquele determinado ato aconteceu, se o fulano é autor e se eu devo imputar a ele responsabilidade. Essa é a regra. Há, no entanto, cenários, situações, nas quais ou pelas quais eu posso visualizar, em caráter excepcional, conexões entre essas responsabilidades. E, nesse caso, a gente vai visualizar que eu posso, ao resolver um processo, automaticamente resolver um outro. Não, Lohana, o direito penal, nesse aspecto, ele não chega a ser subsidiário. Ao contrário, o que eu estou querendo mostrar para vocês é de que, em regra, cada processo vai apurar a sua cota particular, individual, de responsabilidade criminal. Mas há casos em que, ao resolver o processo penal, eu consigo resolver os outros processos. E aí é um raciocínio excepcional que a gente vai ter. Na verdade, se a gente levar ao pé da letra, é exatamente o contrário. O direito penal acaba tendo uma força que ele não teria dentro de um outro contexto, dentro de um outro momento, que é ele resolver uma matéria que a princípio não seria dele, né? Então ele acaba tendo essa condição de resolver uma matéria além da matéria que é dele. O que acontece, né? Na prática, o que nós vamos ter é, em regra, a responsabilidade penal vai ser apurada no processo penal, a responsabilidade civil no processo civil e assim por diante. Mas pode acontecer, é possível que aconteça, conexões, interseções dessas responsabilidades. E essas interseções fazem com que nós tenhamos o seguinte: eu posso resolver o processo criminal e automaticamente acabar por resolver também o processo civil. Então, o tema que nós vamos ver hoje, isso é uma breve introdução, é exatamente essa conexão, esse ponto de interseção entre o direito processual penal e o direito processual civil. Veja que nós estamos falando de uma ação civil ex delito, uma ação civil ex delito. O que isso significa? Que a ação que nós estamos estudando é uma ação de natureza civil, mas que é decorrente de uma conduta oriunda de uma carga ilícita penal. Explicando de outra maneira, até mais direta, quando eu realizo um ato que é considerado crime, obviamente eu estou atraindo para mim a responsabilidade criminal. Mas como a gente vai ver agora, esse ato, por ser crime, ele também representa um ilícito civil. E eu posso caminhar pela regra, que é ter uma ação penal para apurar o crime e uma ação civil que vai apurar o ilícito civil, ou eu posso ter a exceção. Resolvo a questão penal e automaticamente resolvo a questão civil. A princípio, sim, Vitor.
Agora, a gente vai entender que existem duas espécies de ação civil ex delito. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Em regra, independência das responsabilidades. Apuro o crime de um lado, apuro o ato ilícito civil do outro, apuro o ilícito trabalhista do outro. Agora, existe de contato, existe um ponto de interseção. Que ponto de interseção é esse? É o ponto em que eu vou efetivamente visualizar a seguinte situação. Eu, ao resolver o processo criminal, também resolverei o processo civil. Por quê? Porque há uma conexão aqui. E aí, Vitor, quando você me pergunta, então a ação ex delito só irá acontecer se houver condenação criminal? Aqui a gente precisa separar a ação civil em duas grandes dimensões. Quando a gente fala de ação civil ex delito, precisamos entender que há duas espécies de ação civil ex delito. A primeira é uma ação de conhecimento. Aqui aplico a regra, que é a independência das instâncias. Nesse caso, haverá uma ação penal paralela a uma ação civil. Então, a ação civil ex delito pode ser uma ação civil de conhecimento. O que isso significa? Que eu vou observar a existência de um processo penal, mas a vítima escolhe aplicar a regra, e a regra é a independência das instâncias, e, independentemente de existir um processo penal em andamento, ela oferece uma ação civil independente no juízo civil, seguindo toda a tramitação lá do processo civil. Então, a gente pode falar numa ação civil ex delito de conhecimento, onde eu tenho um processo penal que vai correr em paralelo a um processo civil. Tem um processo penal em paralelo aqui com o processo civil. Agora, pode ser de nós utilizarmos uma ação civil de execução. Aqui, dizendo seja bem-vinda, querida. O que nós temos aqui? A vítima aplicará a exceção. E o que isso significa, né? O que efetivamente isso vai significar? Vai significar que, primeiro, eu desenvolvo uma ação penal para, a seguir, apenas executar a decisão condenatória no juízo civil. Então, percebam, a vítima daquele crime, ou quem sucede à vítima, né? Imagine, por exemplo, no caso do homicídio, obviamente, não é a própria vítima. Mas a vítima ou seus sucessores, para serem ressarcidos, para que tenham aquele dano reparado, a vítima possui dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da regra, é o caminho do raciocínio, aspas, normal, regular, quer dizer, olha, haverá uma apuração penal, mas beleza, eu não vou esperar essa apuração penal concluir, eu vou logo exercer o meu direito de ingressar com uma ação civil, buscando de forma independente aquela determinada reparação de dano. E aí, claro, como essa civil será uma ação de conhecimento, a vítima, ao propor essa ação, terá a obrigação de provar a existência efetiva daquele determinado dano. A vítima vai precisar provar a existência daquela determinada conduta ilícita. É uma ação, repito, de conhecimento. Então, nesse caso,
nós vamos ter duas linhas paralelas que irão caminhar. De um lado, uma ação penal no juízo criminal, do outro, uma ação civil no juízo civil. Agora, há um outro caminho que a vítima pode percorrer. Ela pode dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o processo penal se desenvolver, eu vou esperar o processo penal caminhar, vou esperar a condenação daquele processo penal, espero a condenação oriunda naquele processo criminal, e simplesmente pego a sentença condenatória penal, que será para mim um título executivo judicial, e levo ao juízo civil, agora com menos trabalho, porque agora, Antônio, eu não vou precisar mais provar nada. Eu já tenho um direito, e esse direito está reconhecido na própria decisão condenatória penal. O que eu vou fazer agora é simplesmente efetivar, executar aquele determinado direito. E aí eu entro numa fase mais adiantada do processo civil, que é um mero cumprimento de sentença dentro daquela determinada ideia. Então, a gente precisa entender que há dois caminhos aqui que eu posso observar para a ação civil ex delito. E será efetivamente você está sendo otimista aí, viu, João? Já vi coisa pior. Existe aí dois caminhos. A vítima é que vai fazer essa escolha. Ela pode aguardar a decisão penal e apenas executá-la, ou ela pode, né, ignorando o processo penal, dizendo, não vou esperar aqui o desenvolvimento do processo penal, eu vou, de forma direta, pleitear a minha indenização. Então, veja aqui o que diz o artigo 63, né? Ele vai dizer, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do caput do artigo 387, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Vamos entender um pouquinho isso aqui, tá? Então, veja. De um mesmo fato, eu fui capaz de produzir vários atos ilícitos. Beleza. Então, a gente sabe que quando ocorre um crime, ao praticar um crime, eu estou atraindo para mim a responsabilidade criminal, obviamente, eu deverei ser condenado a uma determinada pena, mas também eu tenho ali uma consequência cível. Aquele meu ato criminoso é tido, é considerado como um ato de ilicitude civil também. Se eu optar por esse caminho de uma ação civil ex delito de execução, se eu opto por esse caminho, o que eu faço? Eu espero o processo criminal é concluído, tenho ali uma decisão condenatória, e essa decisão condenatória, ela servirá para mim de uma espécie de cheque. Imaginem a decisão condenatória, nesse aspecto, como um cheque. E por quê? Porque ele representa um título que contém uma obrigação. E de onde é que vem essa obrigação? Veja o que diz aqui o artigo 91 do Código Penal. São efeitos da condenação. Obviamente, ele está se referindo à condenação criminal. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, ele está tornando certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, eu sei que como um dos efeitos, uma das decorrências naturais e automáticas da condenação criminal é tornar certa a reparação do dano. Portanto, a vítima agora terá menos trabalho,
porque ela já tem assegurado um direito, já se declarou que aquele fato existiu, já se declarou que aquele indivíduo é o autor do fato e, consequentemente, ele vai ter aí o dever de reparar esse determinado dano. É isso que a gente vai ter a configuração. Ronald, eu chego já lá, tá? Chego já lá, tua pergunta é excelente, eu já vejo isso. Então, o que a vítima vai fazer aqui? Ela pega a sentença criminal, leva para o juízo civil e lá executa aquela sentença criminal. Mas o que foi que aconteceu? Em 2008, o artigo 387, inciso 4º, foi alterado para dizer o seguinte, deixa eu transcrever aqui expressamente o inciso 4º do artigo 387 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 387, no caput, fala que o juiz, ao proferir sentença condenatória, veja o que diz aqui o inciso 4º. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, aqui, nós tivemos uma mudança para facilitar da vítima. Por quê? O que acontecia antes? Tá? E quando eu digo antes, eu estou falando de antes de 2008. Eu era vítima. Alguém tinha me lesionado, por exemplo. Eu optava por não ingressar com uma ação civil de conhecimento, esperava que o processo criminal fosse concluído. Ao ser concluído, aquele agente que me lesionou era condenado criminalmente. Havia ali uma condenação criminal daquele determinado agente. Show, perfeito, sem problema. Eu pegava essa sentença, que era um título executivo, e, portanto, nos termos aí do artigo 91, inciso 1º do Código Penal, continha ali uma obrigação de reparação de danos, levava essa sentença para o juízo civil e lá executava. Perfeito. Agora, o que acontece lá no juízo civil? Lá, como a sentença criminal, eu estou falando antes de 2008, ela dispunha apenas que aquele determinado réu tinha sido condenado a uma pena de X. O juiz civil, antes de executar efetivamente aquela decisão, por faltar liquidez, a decisão penal não falava em dinheiro, ele teria que passar aquela decisão por um procedimento prévio chamado de liquidação da sentença. O que significava a liquidação da sentença? Significava que aquela sentença ela era um título executivo, mas como ela não tinha ali um quantum, eu liquidaria dando a ela um quantum. É como se, aqui muitas aspas, é como se o juiz tivesse entregue à vítima um cheque em branco. É como se o juiz tivesse ali entregue à vítima um cheque em branco. Eu tenho um direito, mas eu não sei de quanto é esse direito. Então, antes de executar, eu tinha que liquidar aquela sentença penal. Com esse dispositivo que passou a existir em 2008, no artigo 387, o que foi que nós passamos a ter? A sentença criminal agora, ela vai, obviamente, ter o olhar voltado para definir se condena ou não aquele réu a uma determinada pena, e se o fizer, o juiz criminal poderá, e por que eu estou colocando aqui no condicional? É que o juiz só faz isso que está no inciso 4º do 387, se e somente se a vítima pedir. Tem que haver aqui um pedido expresso da vítima nesse sentido. Mas se ele perceber que a vítima pediu, e na denúncia ou na queixa há esse pedido, o que o juiz faz? Diz, condena o réu a 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Tudo bem, isso aqui é o normal, é o que se espera de uma sentença criminal. Próximo parágrafo.
fixo como o valor mínimo para a reparação do dano causado o valor de R$ 10.000. Então, o juiz criminal passa a ter, a partir de 2008, a possibilidade, desde que isso tenha sido pedido lá na denúncia da queixa, de, na sentença criminal, fixar um valor mínimo a título de reparação de danos. Qual é o objetivo desse dispositivo do inciso 4º do 387? É fazer com que a vítima possa antecipar, agilizar, dar mais celeridade ao processo de liquidação, ao processo de execução. Porque agora, o que vai acontecer? Antes, eu tinha uma sentença condenatória que me dava um direito, essa sentença me conferia um direito de reparação de danos, mas esse direito não estava quantificado em dinheiro, digamos assim. Hoje, o juiz criminal, ele já vai fixar na própria sentença criminal um valor mínimo a título de reparação de danos. Esse valor, veja, não é um valor total. O juiz criminal não está preocupado em definir, né, de maneira integral, de maneira plena, qual é efetivamente o dano ou o valor do dano causado. Ele apenas está te dando um valor mínimo. Qual é o objetivo? Esse valor mínimo eu já vou executar de imediato, claro que depois do trânsito em julgado. E, Rafael, o resto, o que eu considerar que eu mereço a mais, aí você vai passar pelo processo de liquidação. É como se fosse, aqui também aspas, o seguinte: o juiz criminal é como se ele te desse um cheque, por exemplo, de 10 mil ou de 20 mil reais, que você já pudesse executar de imediato, e ele te daria um outro cheque em branco que você precisaria passar pelo processo de liquidação. Então, esse avanço trazido aí no artigo 387 é visando agilizar a execução daquela determinada quantia no juízo civil. Há um valor, portanto, líquido na própria sentença penal que eu executo de forma imediata, e há um valor ilíquido que eu vou poder cobrar e eu tenho efetivamente que passar antes pelo processo de liquidação. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que uma pessoa foi vítima de uma lesão corporal. Para o tratamento daquela lesão, ele teve que pagar tantos mil reais de hospital, tantos mil reais de médico, tantos mil reais de remédio. E também ele ficou com a cicatriz no rosto, isso gera um dano estético, um dano moral, e por aí vai. Show. O juiz criminal, ao condenar o autor daquela lesão, ele não precisa se preocupar em fixar o valor total do dano. Ele vai fixar apenas, como diz o inciso 4º, um valor mínimo. Um valor efetivamente mínimo. E o que é que ele vai levar em conta, Rafael, para fixar esse valor mínimo? Ele vai levar em conta o que ele quiser. Normalmente, o que é que o juiz criminal faz? Toma os danos materiais, porque esses são mais objetivos. Quanto foi que aquele cara gastou de hospital e de honorários médicos? Isso é objetivo. É muito mais fácil você mensurar isso do que você mensurar quanto vale o dano estético pela cicatriz que ele traz no rosto. Então, o juiz criminal, já na sentença criminal, vai tomar quase sempre os danos materiais, ou parte desses danos materiais, para fixar esse valor mínimo. E aí, a vítima já sai com uma certa vantagem, porque esse valor mínimo é de imediata execução, assim que, obviamente, a decisão penal transitar em julgado. É exatamente isso, deixa eu só transcrever de novo aqui, coloquei outras coisas, acabou ficando para trás, que quer dizer esse parágrafo único aí do 66, ou seja, eu vou executar de forma imediata, executando já a sentença nesse sentido. É claro? Deixa eu só voltar aqui a pergunta da Lohana. Pode ser o contrário também, no caso, primeiro entra com a ação civil e depois com a ação penal? Não, Lohana. Sempre a direção será do penal para o civil. E isso tem duas explicações, são dois motivos que explicam
Porque sempre eu vou ter o efeito sendo produzido do direito penal para o direito civil. O primeiro, o conceito de ilícito penal, o conceito de crime, ele é mais restrito do que o conceito de ilícito civil. O conceito de ilícito civil, deixa eu transcrever aqui o Código Civil, ele é bem mais aberto. O artigo 186 do Código Civil, ao definir o que é um ilícito civil, ele define assim, ó, deixa eu transcrever para vocês aqui. É o Código Civil, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Agora, o que nós temos? Dentro dessa realidade, dentro dessa perspectiva, nós vamos, ao conceituar o ilícito penal, ter esses mesmos elementos, porque aquele que por ação ou omissão voluntária, o que a gente chama de dolo no direito penal, negligência ou imprudência, culpa, violar direito e causar dano, prejuízo, né, o dano e o nexo causal. Mas eu tenho no processo penal um elemento a mais. Qual é o elemento a mais no direito penal? A tipicidade. Então, o que eu estou querendo te dizer, Lohana, que o conceito do ilícito penal ele é mais restritivo, ele é mais limitado do que o conceito do ilícito civil. É como se eu pegasse todos os requisitos do ilícito civil e somasse, agregasse mais um. Qual? A tipicidade. Aquela conduta precisa estar expressamente definida na lei para que eu possa considerá-la criminosa. É por isso que, quando eu defino que houve um crime, automaticamente eu também estou definindo que houve um ilícito civil. Por quê? Porque a gente tem aqui um conceito que vai abranger o Código Civil de forma mais abrangente. Agora, nem sempre que eu tiver um ato ilícito civil, eu vou poder afirmar que houve crime. Por quê? Porque o direito penal exige um requisito a mais, que é a tipicidade. Tá? Não bastasse isso, tem um outro motivo que vai, junto com esse, tornar essa direção sempre do direito penal para o direito civil. Fora esse que eu acabei de dizer, ou seja, o conceito de ilícito penal ser mais restritivo, nós temos um outro. Qual é? A busca, e nós já estudamos isso esse semestre, a busca à verdade real é, com todo aquele significado que nós já conhecemos esse semestre, faz com que o grau de certeza que a gente vai exigir do processo penal seja mais forte do que aquele que eu exijo do processo civil. Desta forma, quando eu declaro que houve um fato ilícito penal, eu tenho mais convicção, mais segurança, mais proximidade do que efetivamente no caso do ato ilícito civil. É por isso que a direção, veja a setinha aí do meu esquema, a direção sempre é do penal para o civil em relação a isso. Ficou claro, Lohana? Está claro? Mas a sua pergunta é fundamental para que a gente entenda o quê? A regra, independência das instâncias. Exceção, dependência. Mas a dependência sempre será o direito penal resolvendo a questão civil. Veja aí o que diz o artigo 64 do Código de Processo Penal. Ele vai dizer o seguinte, ó. Em prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Agora, veja o que diz o parágrafo único desse mesmo artigo. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. O que ele está querendo nos dizer? Lembra da regra? Cada um no seu quadrado? Então, o que ele está me dizendo é que eu não preciso esperar a condenação criminal para fazer o ajuizamento de uma ação civil ex delito. Eu posso,
independentemente da apuração criminal estar rolando, independentemente dela estar sendo desenvolvida, eu posso perfeitamente ter uma ação civil ex delito, independente, autônoma, sendo desenvolvida no juízo civil. Agora, veja o parágrafo único. Quando for intentada a ação penal, o juiz do processo civil pode resolver esperar o julgamento da matéria criminal. E ele pode suspender o processo civil daquele determinado ato. Então, o que ele vai pensar? Para que eu vou desenvolver um processo se eu tenho um processo criminal em curso e esse processo criminal tem o mesmo fato a ser apurado? Então, para que eu vou efetivamente desenvolver isso se eu tenho ali um fato que, em si, vai ser, obviamente, dentro de um modelo teórico, melhor apurado no processo criminal correspondente. Eu pergunto a vocês, ficou claro que a regra é a independência das instâncias e a exceção é a dependência, mas essa dependência sempre será de um vetor, de uma direção específica que é do penal para o civil. Está entendido isso? E nós vamos ter, efetivamente, como consequência dessa situação, a ideia de que o processo de execução foi facilitado, já que nós temos aí, a partir de 2008, por força do inciso 4º do artigo 387, uma decisão penal que é parcialmente líquida. Deixa eu só explicar isso. Se vocês vão ver melhor no processo civil. Mas o que a gente tem? Né? O seguinte elemento. Um título executivo, para que ele seja executado, ele precisa de 3 elementos. Ele precisa ser certo, exigível e líquido. Ele precisa ser certo, exigível e líquido. São as 3 exigências para que nós tenhamos efetivamente essa determinada consequência, que é a execução concreta desse determinado tipo de ato. Então, eu preciso ter um título com certeza, com exigibilidade e com liquidez. Nessa situação, o que nós vamos ter? A ideia de que esse título penal essa sentença penal era, até 2008, certa e exigível quando houvesse o trânsito em julgado, mas ela não era líquida. Daí porque a gente tinha que fazer aquela etapa prévia da liquidação para poder executar. A partir de 2008, a sentença penal continua, obviamente, certa, continua, obviamente, executável, mas vai ser parcialmente líquida. A gente tem aí, efetivamente, a ideia de que esses processos devem guardar uma lógica diferente. Qual é? Eu, vítima, já posso executar imediatamente esse valor parcialmente líquido, e quanto ao resto, se eu entendo que aquele valor é insuficiente, já que o juiz criminal só teve a obrigação de reparar o dano, ele vai precisar trazer, repito, um processo prévio de liquidação. É aquela alegoria que eu quero que vocês tenham na cabeça. Essa alteração do 387 fez com que o juiz criminal é como se ele te entregasse, repito, 2 cheques. Um cheque em branco e um cheque com o valor mínimo. Aquele cheque com o valor mínimo, ele já executa de forma imediata. O juiz do civil, ele é obrigado a seguir ao valor mínimo posto pelo penal? Sim. Pela Corte Penal? Sim. Nesse caso, sim.
Porque o entendimento aqui é que ele não deve, o juízo criminal, ele não deve ter efetivamente nenhum tipo de. Ele não deve exaurir por completo, não deve ser esse objetivo, o valor da condenação. Ele deve trabalhar apenas com esse valor mínimo. Isso que a gente vai ter como objetivo do valor mínimo a ser fixado dentro do processo penal. E, exatamente como a obrigação do juízo criminal é mais baixa, a fixação desse valor mínimo, isso vincula, sim, João, o juízo civil. O que o juízo civil fará no processo de liquidação é só complementar, e aí sim, ele vai usar aqueles critérios que ele já tem fixados lá no Código de Processo Civil para a complementação. Mas ele não pode, por exemplo, ignorar esse valor mínimo, porque isso já é, repito, um título executivo dotado de certeza, executabilidade ou exigibilidade e parcial liquidez. No que diz respeito a essa liquidez, é só executar, não há mais discussão. É impossível levar um fato apreciado para a Corte Penal para a fase de conhecimento. Não é? Tem que ser na fase do cumprimento. Nesse caso, sim. Ou seja, se eu estou falando já que houve um pronunciamento penal, aí eu já vou só para a fase executória, realmente. Já não se discute mais a fase de conhecimento. E caso se optasse pelaquela primeira opção do artigo 63, não estou lembrando agora, em que seria julgado concomitantemente na Corte Penal e na Corte Civil, e os dois tomassem, entendessem que os fatos apurados fossem diferentes, o penal vai prevalecer, não é? Vai porque, nesse caso, por aqueles dois motivos que eu te falava, o conceito de ilícito penal ele é mais abrangente, mais limitado, né, portanto, mais definido, e o grau de certeza é maior. Então, vamos imaginar que eu tenho duas ações, que é a tua pergunta. Fui condenado no crime, mas fui absolvido por falta de provas lá no cível, ou foi julgado improcedente. Mesmo esse julgamento do cível, depois, ao ser condenado no crime, eu vou executar essa decisão criminal sem qualquer problema. Eu tenho uma pergunta filosófica agora, professor. Eita! O que diabo o legislador pensou quando escreveu isso? João, eu estudei um pouco esse tema com um professor da Inglaterra, e ele me disse que o Brasil é o único país do mundo que adota esse modelo. Veja, eu não vou me atrever a dizer que ele é o único do mundo, porque eu não conheço todos, mas é muito comum essa dinâmica. Na verdade, se você, por exemplo, trabalhar com o modelo argentino, ele traz as duas ações numa ação só. No modelo argentino, a ação penal e a ação civil correm num juízo só. Exato. Então, Portugal. Ele vai agregar aquilo ali. Na verdade, o que eu percebo é que ele deveria ter até vinculado de forma mais direta uma coisa a outra, né? Porque assim como ele dá a possibilidade do juiz fazer, repito, o sobrestamento do juízo civil, ele poderia até ter avançado um pouco mais e ter dito que o juízo deve obrigatoriamente interromper a ação civil, mas ele não faz isso. Tá? Ainda sobre essa matéria, é muito interessante você perceber que há hipóteses ao contrário. Até agora, eu falei de decisões penais condenatórias que geram consequências, geram coisa julgada no juízo civil. Mas o contrário pode acontecer. Em que sentido? Uma decisão absolutória também tem esse condão. Veja o que diz aqui o artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Então, a gente vai perceber que eu preciso, efetivamente, entender que, se no juízo penal eu fui absolvido porque restou provado que o fato não existiu, essa decisão absolutória fará coisa julgada na matéria civil também.
Então, o que ele está dizendo? Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Eu posso interpretar isso ao contrário senso. Se tiver sido reconhecida a inexistência material do fato, isso fará coisa julgada no juízo cível. Ou seja, eu tenho aqui um combo de absolvições, digamos assim. Eu sou absolvido no crime e sou absolvido no cível também. Mesma lógica, o artigo 65. Faz coisa julgada no cível. Professor, ficou confuso para mim esse artigo 66. Cristine, é o seguinte, imagine que no processo penal o réu sai absolvido porque o juízo criminal declarou que aquele fato não aconteceu, não existiu. Essa decisão penal absolutória fará coisa julgada no juízo cível. Porque se no juízo criminal eu estou dizendo que o fato não existe, esse juízo criminal que é mais rigoroso em relação a isso, a gente vai ter essa consequência de ter a conduta que, se não existiu aqui, ela não tem como ter existido no processo civil correspondente. Portanto, se eu saio absolvido daqui, eu vou sair absolvido de lá. O que ele está dizendo? Cara, tem um processo penal, tem um processo civil. Os dois têm a mesma origem, que é um único fato. Se o juízo criminal, que é mais exigente na prova, declara que aquele fato não existiu, essa decisão vai repercutir no juízo cível e eu vou fazer vou produzir como consequência na esfera civil, a absolvição. Tá? Ou seja, eu não vou resolver efetivamente de outra maneira, porque eu não posso. Tenho que me acatar a decisão criminal, porque lá o juízo criminal já declarou que aquele fato não existiu. É essa a consequência que a gente vai ter. Tá? A mesma coisa, veja, é o artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, a gente vai ter, efetivamente, que ter essa consequência. Ou seja, se você foi absolvido no processo penal, porque ali aconteceu do juiz declarar que houve um excludente de ilicitude, de um estado de necessidade, a gente vai ver esse efeito sendo estendido ao processo civil. Em outras palavras, você estava sendo acusado de lesão corporal. O juiz te absolveu porque reconheceu que você agiu em legítima defesa. Essa sentença absolutória produz efeitos no juízo civil. Então, quando eu dizia agora há pouco que o direito penal produz efeitos, né, no direito civil, esses efeitos tanto podem ser para condenar, quanto podem ser para absolver. Eu tenho aí essas duas dimensões de direitos aqui. Em que cenário? Eu vou absolver quando ficou provado que o fato não existiu, negativa do fato, quando ficou provado que você não é o autor, negativa de autoria, ou quando houve aí um excludente de ilicitude reconhecida. Então, em outras palavras, a sentença condenatória sempre produz efeitos no juízo cível. A sentença absolutória penal pode produzir efeitos no juízo cível, desde que esteja em uma dessas três categorias. Negativa do fato, negativa de autoria e quando existir uma dessas excludentes de ilicitude. Tá? Exatamente, João. Isso mesmo. Tá? O que nós temos aqui? Né? O artigo 67 vai dizer o seguinte: não impedirão, igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado
não constitui crime. O que ele está dizendo no artigo 67 é que essas decisões cíveis não produzirão qualquer tipo de efeito no juízo penal. Desculpa, essas decisões penais não produzirão qualquer efeito no juízo civil. Então, por exemplo, se o inquérito foi arquivado, ou mesmo eu reconheci uma prescrição, que é um exemplo aí de decisão de extinção de punibilidade, ou se o fato foi considerado atípico e, portanto, você foi absolvido, os efeitos dessas decisões ficam apenas na esfera penal. Então, o fato de eu ter sido absolvido porque nós temos a conduta como atípica não representa efetivamente qualquer decisão passível de produzir efeitos no juízo criminal. Tá claro? Deixa eu só fazer aqui a chamada rapidinho. Não saiam agora, por favor. Só um minutinho. Eu estou terminando. Um minutinho. Não me abandonem, não me deixem só, por favor. Lorena, tem uma dica de filme, sim, né? Até indiquei também para a minha turma da manhã, sobre a juíza da Suprema Corte que morreu agora recentemente,
RBG, a juíza Ruth, A Juíza, um documentário bem legal, tá? Eu vi no Globoplay, não sei se tem no Netflix, realmente não sei, mas é super legal sobre a vida dela, né? E recomendo muito para vocês esse livro, ou esse filme, tá bom? Queridos, na semana que vem, nós vamos começar uma sequência de aulas. Nós não vamos concluir na terça-feira, porque nós vamos ver, a partir da semana que vem, competência. É uma matéria interessante. Nós vamos levar aí algumas aulas estudando isso, tá bom? Eu sei que vocês estão ressaqueados, senti hoje o coro um pouquinho menor, temos só 31 aqui em sala, mas que voltem semana que vem com gás total, porque essa matéria é das mais importantes. Nós vamos levar aí 2 semanas estudando competência, é importante que a gente esteja todos aqui, tá bom? Feliz final de semana para vocês, muita saúde, muita paz. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira, tá bom? Um beijo grande a todos e até lá. Tchau, Tiziana.